Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, bereano de verdade, e esse é o propósito, esse é o projeto da leitura diária para a Bíblia Sagrada, no ano de 2025. A leitura de hoje, Salmos 52, 53 e 54. Vamos à leitura? Subtítulo da minha Bíblia diz assim: Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Masquil de Davi para o cantor Mor, quando Doeg, o Idumeu, o anunciou a Saul. Ele disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Quando eu concluir esse salmo aqui, eu trago esse contexto aqui desse subtítulo. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas toda a palavra devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebater-te-á, arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira, verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é o seguinte: Davi estava fugindo de Saul. Quando ele vai até o sumo sacerdote, ele deixa os soldados que estavam com ele num lugar estratégico e ele diz que estava a mando do rei Saul. Até então o sacerdote e 85 aspirantes a sacerdotes ali estavam também. E Davi pediu uma espada. O sacerdote falou: não temos espada nenhuma aqui, a não ser aquela com que você matou o gigante Golias. Então dá-me a espada. Aí o sacerdote foi lá, pegou, enrolou a espada num pano que estava, deu para Davi. Davi falou: nós estamos com fome. Ele falou: não temos outro pão aqui, senão o pão da proposição. E aí Davi falou: não, mas dá que a gente está com fome. Aí o sacerdote foi lá, pegou os 12 pães lá da proposição e deu para Davi. Nisso, Doeg, o Idumeu, estava entre ali os sacerdotes e aspirantes a sacerdotes. O que ele fez? Depois que Davi saiu, depois que Davi foi embora, Doeg vai até Saul e relata tudo isso, mas não da forma como de fato aconteceu. Ele conta que o sacerdote estava apoiando a Davi, portanto indo contra Saul. A ira de Saul é tão grande que aparentemente parece que ele vai fazer um julgamento justo, com equidade, com retidão. Ele chama o sacerdote. O sacerdote vem, comparece diante dele. E então Saul pergunta: Davi foi ter contigo? Ele fala: sim, foi ter comigo. O Senhor mandou ele? Porque ali foi uma mentira de Davi. O Senhor mandou ele, ele foi lá. Não, mas eu não mandei. Eu estou perseguindo ele, eu quero matar ele, em outras palavras. Não, mas ele falou que foi você que mandou. Aí ele não acreditou. Ele falou: não, por que você conspira contra mim, sabendo que eu estou perseguindo ele, que eu estou procurando? Por que você deu a espada para ele para me matar? Por que você alimentou ele? E aí Saul manda exterminar não somente aquele sacerdote, mas outros 85 aspirantes a sacerdotes. Por conta do quê? Olha como a Bíblia não oculta nada disso. Uma mentira de Davi. Porque ele falou que Saul o havia mandado ele lá. E não foi, ele estava fugitivo. Ele estava com fome, ele estava procurando ali refúgio. E aí Doeg leva de uma maneira totalmente distorcida Saul, e a ira de Saul, já possuídos por espíritos satânicos, diabólicos e demoníacos, faz com que ele cometa esses homicídios. E aí então Davi compõe esse salmo. Olha o subtítulo agora. Olha como é importante você entender a história. Masquil de Davi para o cantor Mor, quando Doeg, o Idumeu, anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Abimeleque era o nome do sumo sacerdote daquela época que aconteceu esse fato. Então, por isso que ele compõe essas palavras. E o que aconteceu com Doeg depois? Se enforcou. A palavra que Davi liberou sobre a vida dele, que ele não ia ser tirado da terra dos viventes,
se cumpriu, aconteceu. Então, quando nós vamos lendo a Bíblia, e às vezes eu vou fazendo um paralelo outro para a leitura não ficar muito extensa, é para você ver como é importante. Você vê, por que eu estou sabendo disso? Porque nós já lemos. Eu já li outras vezes, já estudei, já preguei sobre o assunto. Então agora quando eu vejo, automaticamente o Espírito Santo já traz a minha memória e eu divido com vocês. E eu quero que vocês façam isso também. Que vocês dividam com outras pessoas acerca da leitura da palavra. Ajuda a divulgar, meu irmão. Ajuda a divulgar. Envia aí nas suas redes sociais. Passa quando tu tem dificuldade de ler a Bíblia. Tem um pastor lá, o Bereano. Todo dia ele coloca a leitura lá. 3 capítulos de segunda a sexta. 4 capítulos no sábado. 4 capítulos no domingo. E nós já estamos aí, ó, quase na metade da Bíblia. Já lemos todo o Novo Testamento. Já estamos no livro dos Salmos. Entende? Vamos fazer isso. Vamos fazer essas palavras chegarem ao maior número de ouvidos de pessoas possíveis, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Posso contar com você? Você que já tem feito isso, meu muito obrigado, mas você que ainda não fez, faça isso. E se porventura você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo totalmente de elevo cristão, totalmente para edificação espiritual daqueles que recebem o conteúdo. Tem palavra, tem testemunho, tem podcast, são mais de 400 vídeos que tem no meu canal. Ao longo desses anos, procurando preservar pela inerrante, pela infalível, pela poderosa e suficiente palavra de Deus. Salmo 53. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe, mas que o de Davi, para o cantor Mor, sobre Maalate. Disse o nécio, ou seja, disse o tolo, em seu coração: não há Deus, tem se corrompido, e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que acharam um grande temor, onde o temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que os cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já tivesse a salvação de Israel. Quando Deus fizesse voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 54. Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Masquil de Davi, para o cantor Mor, sobre Niginote, quando os zifeus vieram e disseram a Saul: porventura não está escondido entre nós? Salva-me, ó Deus, pelo que o teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram tirar a vida, não põem em Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando e destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome e o Senhor, porque é bom, porque me livrou de todas as angústias. Os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. É aqui agora quando Davi ainda nas suas fugas, os ifeus vão e anunciam a Saul que Davi estava entre eles. Então perceba que todo esse tempo, você vê que Davi, ele teve momentos de grande angústia, de grande aflição, de grande perseguição, mas sempre ele fazia questão de clamar, de apresentar a Deus. O subtítulo aqui, ó, Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. A palavra rogar significa pedir humildemente. A palavra rogar significa pedir com humildade. E aí, sabe o que eu lembro aqui? Tiago capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então nós temos que saber pedir, como por exemplo o cego Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, que estava à beira do caminho, mas soube pedir. Primeiro ele clama, chama a atenção de Deus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chama ele. Quando ele chega diante do mestre, o mestre pergunta: o que queres que eu te faça? E então Timeu, que nem o nome era dele, Bar, filho, Timeu, seu pai, cego, mendigo, filho de Timeu, pede para Deus que eu torne a ver, soube pedir. E aí Jesus falou o quê? Vai, que você veja, e a tua fé te salvou. Além da cura, recebeu a salvação. Que nós possamos saber pedir, que nós possamos saber pedir com humildade, que nós possamos saber apresentar diante de Deus
os nossos problemas, as nossas causas, os nossos dilemas, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos projetos, os nossos objetivos, que nós possamos saber chegar diante do Eterno. Porque diante de Deus não podemos chegar de qualquer maneira. Lembra do que ele falou para Moisés? Moisés, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Lembra do que ele falou a Josué? Josué, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Aí você vai dizer assim, mas isso aí foi com Josué, isso aí foi com Moisés. Eclesiastes, capítulo 5, é que eu concluí a leitura. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Saber chegar, saber pedir, rogar. Davi rogou e Deus deu o livramento a ele. Davi soube pedir e Deus não apenas ouviu, mas ouviu e atendeu o seu pedido. Essa é a leitura de hoje e que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, nos ajude a nós perseverarmos e saber pedir. Vamos escrever hoje? Temos que saber pedir. Consegue? Os que estão participando, continue. Temos que saber pedir. Ok? Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.